Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu fiz uma pergunta no card. O Renato rifou o Jean-Pierre? Será que eu entendi errado na entrevista coletiva? E mais, será que o Renato não gosta do Jean-Pierre? Eu vou lembrar algumas situações aí que me levam a acreditar que o Renato, ele abriu mão do Jean-Pierre. E eu peço que tomara que o presidente Romildo Bolzan Júnior não entre na do Renato, porque essa situação de pensar na possibilidade de negociar o Jean-Pierre com o Palmeiras, o Jean-Pierre é jogador para ser camisa 10 do Grêmio e ser camisa 10 da seleção brasileira, o Jean-Pierre é jogador para ser vendido para o futebol europeu daqui a um tempo, porque neste momento ele é titular do Grêmio. O Jean-Pierre, quando foi para o departamento médico, ele era titular do Grêmio. E é sobre isso que eu quero trocar ideia com vocês. Dá o like no vídeo, dá o joinha aí pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho aí para receber as notificações do canal. Bom, vamos lá. Me chamou a atenção porque nos últimos dias surgiu a informação de que o Palmeiras estaria interessado na contratação do Jean-Pierre. Eu fui buscar algumas informações e a informação que se tem é que, primeiro, né, o próprio presidente comentou que realmente o Palmeiras procurou o Grêmio e que o presidente Romildo Bolzan Júnior, neste momento, não admite a possibilidade de ceder o Jean-Pierre. Mas aí vai para a entrevista coletiva do pós-jogo. E aí perguntado o Renato sobre a situação do Jean-Pierre, até porque o adversário do Grêmio ontem foi o Palmeiras, o Renato disse o seguinte: não tenho mais o que me preocupar do que falar de jogador que possa estar saindo. A minha preocupação agora é com os jogadores que estão no departamento médico. Esse é um problema da diretoria. Peraí, Renato, peraí. Vamos voltar à fita. Primeiro, tu tem sim que te preocupar com o Jean-Pierre. O Jean-Pierre é titular do teu time. O Jean-Pierre é uma das raras porções de lucidez do meio-campo do Grêmio. O Jean-Pierre é um jogador que hoje ele é o quebrador de linha sem precisar driblar, porque ele consegue quebrar a linha com a infiltração e com o passe que ele tem. O Jean-Pierre, olha, por favor, eu só não quero que o Renato daqui a pouco possa estar fazendo com o Jean-Pierre o que ele fez nos últimos momentos de carreira do Luan no Grêmio, porque o Renato em determinado momento começou a rifar o Luan também. E eu fiquei muito preocupado com a entrevista coletiva de ontem. Ah não, isso não é problema meu, eu tenho mais com o que me preocupar. O Jean-Pierre é titular do meio-campo do Grêmio. O Jean-Pierre, quando o Thiago Neves estava aí, o Renato fazia questão de todo jogo ir lá, tirar o Jean-Pierre e botar o Thiago Neves. Teve jogo, inclusive, que ele chegou a botar o Thiago Neves desde o começo e deixou o Jean-Pierre no banco contra o Sport Recife. Aí, por exemplo, eu sei que o Jean-Pierre tem contrato com o Grêmio até 2023, que a multa rescisória do Jean-Pierre é na casa dos 120 milhões de euros. Mas peraí, eu lembro quando o Jean-Pierre teve afastado do Grêmio por motivo de lesão, que o Jean-Pierre se machucou lá por volta de setembro, lembro? E depois ele não conseguia voltar, e foi mais um dos motivos que o Renato foi lá e obrigou, na época, a direção de futebol, e principalmente o ex-diretor executivo Klaus Câmara, a contratar o Thiago Neves. Vocês lembram que em determinado momento se perguntou sobre a demora do processo de recuperação do Jean-Pierre? Isso foi tão grave que mudou o departamento médico do Grêmio. E eu lembro que em determinado momento o Renato disse a seguinte pérola, abre aspas, o Jean-Pierre também tem culpa no cartório, deixando claro que em determinado momento o próprio Jean-Pierre não andava se cuidando da maneira que precisava se cuidar para recuperar a lesão. Então parece que quando é o Jean-Pierre, tudo de certa forma é exposto. Sabe, tu não tem, pode defender qualquer um. O Renato já defendeu jogador reserva, o Renato já defendeu o Thiago Neves, o Renato já defendeu o André. Por que o Renato não tem o mesmo amor que ele tinha pelo André, pelo Hernani Brocador, pelo Jael, com o Jean-Pierre? O que o Renato tem que não fecha essa conta? Eu fico imaginando o seguinte, isso de alguma forma chega no jogador, isso de alguma forma chega na própria família do jogador. O Jean-Pierre recentemente passou por um problema seríssimo, porque o Jean-Pierre tinha que estar se preocupando, e nós estamos falando de um jogador que tem 22 anos, nós estamos falando de um garoto, de um cara que está fazendo a transição dessa maturação no time principal do Grêmio. O pai do Jean-Pierre esteve muito mal no hospital em função da contaminação pela Covid-19. E o Jean-Pierre tinha que segurar toda a família, tinha que dar estrutura para a família, tinha que estar pensando na carreira, tanto que ele ficou alguns jogos afastados. Nós estamos falando desse garoto. E por que não se tem tanta tranquilidade, tanta paciência assim? Vamos fazer o seguinte, Renato, faz de conta que o Jean-Pierre é o Thiago Neves e te abraça nele. Faz de conta que o Jean-Pierre é o André, só que ele tem mais qualidade do que esses dois. Ele é criado na base do Grêmio. Não teve nenhum jogador até o momento que deu mais certo no time do Grêmio, Renato, do que o jogador criado na base, assim como você foi criado na base, assim como você foi projetado graças ao Grêmio. Presidente Romildo Bolzan Júnior, eu sei que se o senhor não estiver assistindo, alguém vai lhe mandar. Presidente, eu lhe faço um apelo.
não permita que o Renato tire o Jean-Pierre do Grêmio. Porque eu não sei ainda até agora, eu vou tentar descobrir. Mas vem cá, o que o Renato tem contra o Jean-Pierre? Por que ele não gosta do Jean-Pierre? Ou será que o Renato não gosta do Jean-Pierre? É isso que eu quero ouvir de vocês, porque, por favor, senhores, passou tanta draga nos últimos anos no Grêmio, e aí quando surge um menino que tá na base do Grêmio desde garoto, que mostra qualidade, que é apontado como um dos jogadores, quem sabe, de futuro mais rápido a render muito dinheiro para o Grêmio, porque a questão também é comercial dos jogadores, mas todo o aspecto técnico que tem envolvido na qualidade que esse menino tem jogando futebol, que é um camisa 10 clássico. Vem cá, o que está acontecendo que o Renato vai para a coletiva e expõe o tempo inteiro? Dizer que tem mais com que se preocupar, que isso é problema da diretoria? Como assim? O Jean-Pierre é teu titular, Renato. Presidente Romildo, não permita que o Renato tire do Grêmio o Jean-Pierre. O Jean-Pierre é patrimônio do Grêmio, criado na base do Grêmio, e ele pode dar muito resultado, seja técnico ou inclusive futuramente financeiro. Ele que seja vendido para a Europa, não para ser vendido no mercado interno para o Palmeiras. Tá bom, galera? Dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal e deixa o teu comentário aí. Espalha nos grupos de WhatsApp. Eu quero saber, será que o Renato não gosta do Jean-Pierre? E se ele não gosta, por que ele não gosta do Jean-Pierre? Tá bom? Abraço todo mundo aí. Até daqui a pouco.